Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com a Kel. Muito boa noite a vocês, bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Lux Me Alex, uma noite de evolução. Olha, hoje vocês devem ter acompanhado, vocês que nos seguem lá no Instagram, é um dia muito difícil para todos nós aqui da Escola de Jesus de Balneário Camboriú. Uma vez que a Sor sábia Márcia Medeiros chegou há poucos meses aqui na escola e nos encantou, ganhou o nosso coração. E para vocês que não sabiam, ganhamos uma família aqui, nos tornamos família. A Paula, sua filha, o Isaac, neto, e ela começou a namorar o nosso aluno Frater, que vocês conhecem, porque ele é muito próximo de mim. Já esteve comigo quantas vezes aqui, o Roberto. Para vocês que não sabiam, ela namorava o Roberto. Eles estavam tão felizes. A Márcia teve vários problemas sentimentais na vida dela e encontrou no Roberto seu grande desejo realizado, encontrar um homem que a ame verdadeiramente. E eles haviam juntado as coisas, começado uma vida a dois, para se crivar, se conhecer, namorar, há apenas uma semana. 7 dias apenas, juntos, onde inesquecíveis, foram dias felizes, aonde ela encontrou o que ela nunca teve, segundo o que ela mesma testemunhou para nós. E o Roberto também, muito feliz. Quem é aluno aqui da Escola de Balneário conheceu muito bem o que aconteceu, como foi. Aí ontem, quando terminou o programa, o Roberto manda uma mensagem com a voz em lágrimas, pedindo socorro, ajuda, que ela estava na UTI, uma infecção generalizada. Até onde eu sei, os médicos não conseguiram encontrar o que estava acontecendo com ela. Pensaram ser uma bactéria. Tudo muito rápido. Ela começou a passar mal no final de semana. Ontem foi hospitalizada. Quando eu soube, já estava indo para a UTI. Nós saímos aqui, eu, Kátia, o Elbert, Leidaiana, a Ilair. Ficou, mas porque não tinha vaga no carro, todos nós juntos, para irmos até Itajaí, no hospital, levaram o Roberto para Pissarras. E aí hoje de manhã chega a notícia de que ela faleceu. É para vocês terem uma ideia,
porque senão vocês não entendem o quanto isso é importante para nós aqui em Balneário. O quanto é importante para o Roberto, que todos os dias estava nesse chat. A Márcia participava, a semana passada toda ela participou aqui, vocês devem lembrar do nome dela no chat. Quem lembra? Ela participando aí. Márcia Medeiros. Nós estávamos tão felizes pelo Roberto, porque conhecemos ele antes. E ele merece muito ser feliz. Conhecemos ela depois, e quando eu soube da história dela, ela merecia muito. E foi. E de certa forma, pelo que eu soube, ela já sentia que isso ia acontecer com ela. Dava sinais, embora não revelasse. Amanhã nós estaremos no rápido velório devido ao Covid-19. Ela vai ser cremada lá mesmo no crematório às 9 da manhã. Você que é de Santa Catarina está me assistindo e conheceu essa família. Vamos lá. Não só prestar condolências, mas passar o nosso amor, nosso afeto, nosso carinho, nossa empatia original pela situação. E, como eu sempre ensinei naquele vídeo de empatia original, ninguém sabe a dor do outro. A gente finge que sabe, ninguém sabe. Vocês todos podem dizer meus sentimentos, eu posso falar aqui, mas é nada. Só mesmo estando agora com o espírito encarnado do Roberto, da vida dele, da Paula, do Isaac, para sentir a dor que eles estão sentindo. Como nós não somos eles, a gente não sabe o quanto que dói. Nenhum de nós sabe. Que dificuldade. Tão nova. 50 e poucos anos. E o aniversário dela ia ser sexta-feira. Nós íamos comemorar aqui com ela. Aliás, o Alexandre está vindo do Rio de Janeiro com a Rosângela. E conheceram o Roberto no encontro do Rio. E já estava até marcado de eu, com o Alexandre e a Rosângela, irmos lá almoçar com eles, inaugurando essa casa nova que eles mobiliaram, almoçando com eles. Os dois são exímios cozinheiros. E iríamos passar lá um tempo com eles. Enfim. Mas o espírito da Márcia, como eu ensinei no grau 120, já venceu esse crivo. Como falaremos amanhã de manhã, eu acho que não vai dar para dizer algumas palavras para todos por conta do Covid-19. Não pode aglomeração nem velório. Mas seja lá como for, eu deixo já as palavras de que, vocês sabem, ela é onipresente agora. Ela nos ouve, ela nos vê, e ela já sabe de todas as coisas. O ex chegou na vida dela há poucos meses, e ela já era uma ex, uma consciência ex, uma professora, diretora de escola, uma pessoa incrível. É isso aí. Logo, logo a gente chega lá também, logo, logo nós desencarnaremos também. Assim será para todos nós. Só que é aquela coisa, eu tô lá com a minha avózinha também com Alzheimer, sofrendo com febre, soube há pouco. Mas uma coisa é você ter alguém que viveu triste ou feliz, mas viveu dual. Outra coisa é você ter uma história assim de alguém que acabaram de se conhecer, foram morar juntos. E uma semana depois acontece isso. Como nós somos frágeis, né? Uma simples bactéria. Não precisa nem de Covid-19, qualquer coisa. Ela está muito bem. A gente chora pelos que ficaram. Ela está feliz, ela já venceu tudo, mas e a dor dos que ainda estão em carne? Meus queridos, minhas queridas, vamos começar?
Os que estão aí pela primeira, segunda ou terceira vez, nós cumprimentamos. Eu vou direto ao ponto hoje, o tema que eu preparei para vocês, que é muita coisa para falar e eu quero terminar logo para dormir cedo, que é uma tarefa difícil para mim, e acordar cedíssimo amanhã para esse velório, porque é o seguinte, essa madrugada eu passei editando 3 vídeos, não sei se vocês viram, 3 vídeos. Eu transformei o programa de ontem em 3 vídeos, então isso demorou bastante. E aí é complicado. Hoje, vou fazer só esse tema, mesmo que, na verdade, aqui dentro desse programa tem vários subtemas. Lá no Instagram vocês votaram. Quem votou lá? Foi muito interessante porque vocês escolheram o título. Eu dei lá 5 opções de título. E até onde eu vi, a opção número 5, por isso que é a capa e o título, ganhou. Apesar que todos os temas estão interligados. Eu não sei se vocês entenderam, eu não perguntei qual tema. Até porque eu não tenho 5 temas prontos. Eu perguntei qual título. Então fique bem tranquilo, tranquila, porque eu vou abordar os 5 temas nesse mesmo programa, nesse mesmo título que vocês escolheram. Olha, na verdade eu fiquei até feliz porque todos votaram assim, distribuidamente. Teve gente que votou 1, 2, né? Meio quase empatado, o 5 ganhou por pouco. Que bom, sinal que vocês são ecléticos. Lucas Gonçalves, terceira vez. Segunda vez do Carlos Irineu. Olha só, a Jéssica está de aniversário. Parabenizamos a Jéssica, que é irmã da Nath. É isso? Felicidades. A vocês todos que estão pela primeira, segunda ou terceira vez, nós cumprimentamos com muito carinho, com muito amor. Vamos direto ao ponto? Olha essa matéria que eu separei para vocês. Evangélicos amam, valorizam mais Jerusalém do que os judeus, afirmou o presidente americano Trump. Isso aqui é muito, muito sério, porque, de novo, cai naquilo que eu já disse nessa contagem regressiva muitas vezes sobre Netanyahu e o Trump, dizendo que os evangélicos serão os responsáveis pela construção do terceiro templo. Olha essa afirmação do Trump. Os evangélicos amam mais Jerusalém que os judeus. Ou seja, são instrumentos do porquê que a gente fala aqui que a pessoa tem que tomar uma decisão, metanoia, sair do sistema. Porque eles são instrumentos. Você não quer ser. Você nem sabe que é, talvez. Talvez esteja sabendo agora e talvez nem esteja acreditando. Muitos não acreditam. Mesmo eu falando, não acreditam. Eu vou falar aqui, ó. Você é um instrumento direto ou indiretamente do sistema religioso. Você patrocina e alimenta o sionismo. Você nunca leu livros importantes e proibidos, como o Protocolo dos Sábios de Sião. E aí? Para entender isso, que toda a igreja, mesmo Mórmon, mesmo Salão, Testemunho de Jeová, todo o templo é uma filial do sionismo. Você é bem intencionado. O Criador vê sua intenção, mas o povo. Outra matéria importante que saiu é que o Trump pode trocar o Mike Pence pela Nikki, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, defensora de Israel, mais do que qualquer outra mulher americana. Ele pode colocar uma vice-mulher também para combater a vice-mulher que estão questionando, inclusive, pelo fato dela não ser americana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas não é americana, que é a vice do Biden. Vamos avante? Selá. Olha que linda imagem da geometria sagrada, grau 133. Olá, professor Akio. Olá, eruditos e eruditas da Filosofia X. Eu me chamo Lucas Assunção, moro aqui na cidade
de São Leopoldo, sou aluno da professora Karine e também do meu grande amigo, também professor Marcelo, pessoa muito querida que eu conheci aqui. Estou muito feliz, conheço a Filosofia X desde 2016, quando o meu primeiro vídeo que eu vi foi sobre Salomão 666. Amei o vídeo, sanou várias dúvidas minhas. Mas direto ao ponto, queria mandar um abraço para o professor Akio também. É uma grande referência para mim em termos de estudos escatológicos e a preparação para a GT, né, que é no qual nós estamos se preparando. Mas a minha pergunta é assim, ó, professor Akio. Eu analisando, estudando, eu sou uma pessoa que estudo muito a Bíblia desde criança, e analisando alguns estudos assim, eu me deparei num vídeo do programa Vejam Só, do pastor Elbin Cucarelli, onde havia o Leandro Quadros de um lado da Igreja Adventista e um pastor da Igreja Presbiteriana. A pauta daquele assunto era o sábado. Daí eu queria lhe perguntar se, no teu ponto de vista, o sábado é algo relevante para nossos dias de hoje ainda. Se devemos observar o sábado como Shabá, como dia do descanso, e qual a relevância que pode trazer para nós nesse mundo moderno que nós estamos vivendo hoje. E queria, se não fosse pedir muito, que o senhor analisasse o debate deles também. Está lá no canal do Leandro Quadros, esse debate que ele faz ali aquela explanação de ideias com esse pastor da Igreja Presbiteriana. Desde já lhe agradeço, um beijo, um abraço para todos, Frateris Sors da filosofia, e bora evoluir! Primeiro, agradecer a pergunta enviada, parabenizar o fato de você estar próximo da escola e os professores do Rio Grande do Sul. Pergunto-te, assistiu o programa de ontem? Que não é possível que, se você assistiu o programa de ontem, continue com essa dúvida. Depois, pergunto, você já conseguiu adquirir a Bíblia Original Codex? Se não, espere a segunda edição, assista os graus do 146 ao 322. Se você não tem condições, peça para alguém que tenha, provando que você realmente é uma pessoa que quer trabalhar, produzir, porque não se doa a Bíblia, nem ajuda, nem parcela a Bíblia para quem não produz. Só para quem produz. Agora isso aqui, ó. Você disse que estuda a Bíblia desde pequeno. Eu acredito. Mas se você estuda a Bíblia e mandou um vídeo para mim e ama esse trabalho, não faz sentido você não ter estudado esta Bíblia. Se você estuda a Bíblia desde criança, a Bíblia Original Codex devia ser o seu maior presente, sua maior alegria. E ao estudá-la, basta ler Matityahu, Yohanan Moshe, Luca e Yohanan para responder todas essas questões. Tão simplesmente. Você me pediu para analisar esse debate. Eu sei que você foi todo educado e disse assim, se possível. E de fato, eu não tive tempo para ver nada disso. Nem, sinceramente, vou gastar o meu tempo com isso. Conheço o Heber Cocarelli, já fui, uma vez ia ser convidado por ele, já falei para vocês no programa, preteriram eu, colocaram Rubens Sodré de última hora. Naquele debate sobre desigrejados e igrejados. O fato é, o Leandro Quadros é aquele que eu já mostrei aqui quantas vezes respondi. Quantas vezes. Acredite que não é só você que ficou preso a isso. Eu não sei qual é o teu histórico em relação ao adventista ou judaísmo, não sei quem é que te prendeu, se judaísmo messiânico, quem foi, que te criou uns liames, umas faixas. Você fica preso nisso até hoje. Eu sei que também tem uns por aí presos que me mandaram esse vídeo. Me mandaram e pediram para eu analisar. Do tanto que já me mandaram, eu assisti o finalzinho.
E eu assisti só o finalzinho, que é o que me interessava, quando eu peguei exatamente o que eu queria. Se você prestar atenção, no final, o Leandro Quadros diz assim: o sábado não salva. Não importa se você guarda ou não. O Senhor leva em consideração o que é verdade para ti, segundo a tua consciência. Mas se para você que já entendeu a importância da guarda do sábado, se para você é realmente verdade, então guarde o sábado. Mas se não é importante, se você tem outra consciência, não vai ser condenado por não guardar o sábado. Ele falou isso no final do debate e ninguém percebe. Ou seja, olha o tamanho da hipocrisia. O que é isso? Neo-adventismo? Uma postura mais moderna da igreja? O adventismo é sionismo puro. Olha um obelisco lá no túmulo da Ellen White. Você quer conhecer sionismo? Olha o túmulo do fundador que morreu. Aliás, quando eu morrer, no meu túmulo é capaz que tenha também um delta. Mas é por outro motivo. Escuta bem. Se o sábado fosse importante, Romanos 14, uma discussão antiga entre pagãos e judeus, guarda ou não guarda? O que é que Paulo disse? Cada um faça conforme a sua consciência. É nosso texto áureo, é um grau indispensável, é da Uniex. Mas eu estou falando de um ensino de Paulo para judeus e pagãos convivendo juntos na escola de Jesus em Roma. Judeus e não judaizados. A coisa mais triste que existe é um cristão judaizado. Vamos falar um pouco sobre isso rápido? O descanso do sábado, a palavra Shabá é descanso, óbvio, literal para Israel, e já metafórico, escatológico, porque é o afunilamento, lembra? Piramidal escatológico. O que é que a sexta representa? Para os muçulmanos, descanso, que nós falamos ontem, o sábado, para os judeus, e o domingo, para os cristãos. Os 3 dias do sionismo, da casa de Abraão, que vai ser inaugurada lá nos Emirados Árabes. Presta atenção, gente, olha aqui. Sexta, sábado e domingo. A questão aqui é muito mais ampla. Não é guardar o sábado, é guardar a Bíblia, é ser filho de Abraão, é guardar um dos dias. Todos os 4 bilhões de religiosos dos filhos de Abraão, os filhos de Abraão, da casa de Abraão, guardam algum dia, ou sexta, ou sábado, ou domingo. E quando chega segunda, voltam os muçulmanos de novo. Vocês não sabiam disso? Vocês não entenderam a aula de ontem? Quantas vezes eu já mostrei isso daqui? Cada vez que eu mostro, de um ângulo diferente, mas a mesma essência. O que sempre foi? Foi metafórico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O primeiro dia da semana é domingo. O 7º é sábado. Começa às 18 horas. É a assinatura do tefilim, pelo amor de Deus. É a marca da besta. Sabe o que os adventistas dizem? Sabe o que o judaísmo messiânico diz? Que a marca da besta é o domingo. Como se o inimigo fosse quem? A Igreja Católica, o comunismo, o poder da esquerda, o poder vermelho. Por quê? Por quê? Porque isso é sionismo, satanização da China, satanização dos árabes. Vocês não percebem, a linguagem é sionista. Nem você, pastor adventista que está me ouvindo agora, sabe disso. Você é outro enganado. Não entendeu ainda? Vou explicar. Se vocês não sabiam, a guarda do sábado começa às 6 horas da tarde do 6º dia e termina às 6 da manhã do 7º dia. Às 6 da tarde, perdão, do 7º dia. Ou seja, 6, 6, 6. Assim como o tefilim do Apocalipse 3 original. Portanto, os adventistas ficam ganhando pessoas
com a técnica de você está marcado pela besta. A marca do sol. A marca do dia do deus sol, Baal. Você está marcado pelo deus Baal. Sabia que você guarda o domingo dos cristãos? Olha isso. Aí você pensa, puxa, eu tenho que ser adventista. Até o dia que você senta do lado de um tabernáculo da fé, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Lê aqui, ó, Atos 2:38. Aí você abre lá, Atos 2:38, Atos 19, Atos 10. Aí você olha e diz, puxa, é verdade. Aí se batiza em nome do Senhor Jesus. Até o dia que você encontra um judeu messiânico na rua dizendo assim, você fala Jesus Cristo. Jesus Cristo significa porco, significa cavalo. Você tem que falar Yashua, Yeshua, Yahushua, Yahushua. Yahushua. Aí você diz, puxa vida, tenho que me tornar judeu messiânico. Aí sabe quem é que você vai encontrar por último na tua vida depois de 30 anos? Preciso dizer. Quem é que você vai encontrar por último? Nós só chegamos no final. Não adianta, não estão preparados para entender. A gente só está lá no final. É no topo da pirâmide, no afunilamento piramidal consciencial. O sábado era metafórico para representar o milênio, o reino de Jesus por 1000 anos. Mas também para representar, na tipologia escatológica, Jesus Cristo, o Messias. A segunda serpente que vem anular a primeira. Mas para quem era judeu no contexto entre 1500 a.C. até Jesus chegar, todos escrevendo aí, durante 1500 anos, era literal. Era literal. Era para guardar, se você era um judeu. Mas se você era de outras 71 nações pagãs, Gênesis 10, nunca foi para ti. E mesmo para aqueles que era literal, era figurado. Porque apontava para alguém maior que o sábado. Apontava para alguém maior que o sábado. Quem entendeu? Eu poderia citar para você lá no aplicativo do X, no portal X, tem documentos lá, 10 motivos do porquê que não devemos guardar o sábado. Tem documento, tem a Bíblia original. Eu estou te respondendo de outra forma. Veja, o sábado é o descanso óbvio para Israel até a chegada de quem? Se você realmente aceitou Jesus, jovem, Jesus Cristo como Machia, Yeshua como Machia, então o sábado agora é ele. Vinde a mim, vós todos cansados, oprimidos, sobrecarregados. Descansem nele. Ele é o Shabá. 3 frases Jesus disse para destruir o sistema. Eu sou maior que o templo. Eu sou maior que o sábado. Eu sou maior que a Bíblia, a lei. Quando é que vão entender isso? Agora, se você diz que aceitou Jesus e guarda o sábado, então você é anticristo. Você é anticristo. Você é contra o que Cristo veio fazer. Você é lei, você não é amor, não é descanso, não é graça. É para descansar nele. O sine qua non do porquê de cada coisa. Quem é maior, a lei ou o autor da lei? Como eu sempre gritei para os católicos, a igreja é maior do que a Bíblia. Para os adventistas, Jesus é maior do que a Bíblia. E a Bíblia é maior do que a igreja. Mas para nós, Jesus é maior do que a Bíblia e a igreja.
Para nós, Jesus é acima da igreja e acima da Bíblia. Ele é tudo. Esta é a mensagem que ele deixou, não entendida até agora. E o que essa pergunta tem a ver com verdade relativa? Tudo! Porque no final do debate, o Leandro Quadros disse, Romanos 14, sem citar, faça conforme a sua consciência. Sábado não salva. Isso é mentira! Liga lá na rádio deles e ouve os pastores deles falarem durante o dia, citarem Isaías, condenando quem não guarda o sábado, condenando quem não segue todos os mandamentos, citando Tiago para dizer que se você tropeça nessa lei, você tropeça em todos, está condenado. Isso não faz sentido. Por quê? Uma é a linguagem deles para o povo. Outra é a linguagem deles aqui, se tivesse Quack eu tomando café. Lá com o Heber Cocarelli no debate. Uma coisa que vocês têm que entender. Um casal adventista que eu não sei por que sumiram, me disseram, se eles estiverem me assistindo, apareçam. Lá de Curitiba, que chamaram para almoçar na chácara deles. Que tem tudo orgânico, tudo saudável. Chamaram para almoçar o maior líder da Adventista do Paraná. Pegadinha. O almoço. No final do almoço, eles perguntaram para ele: nós entendemos todo o credo da Igreja Adventista, mas tem um ponto aqui que não tem coerência nenhuma. O que o senhor acha desse ponto? Cá entre nós, aqui nesse almoço, esse ponto realmente é complicado. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ser adventista, porque a Igreja Adventista é maravilhosa, é só esse ponto aí que não bate. Aí eles, muito agradecidos. Muito obrigado, o senhor disse tudo que nós gostaríamos de saber. Bom, por que a pergunta do sábado tem a ver com o que eu vou falar agora? Tudo. Agora eu vou entrar em outro tema, vou abranger para todos. Quer dizer, então, que só tem que guardar o sábado aquele que tem uma consciência pesada por conta da lei. A lei é que cria o liame consciencial, te enfaixa, te amarra, te vincula a alguma coisa que te deixa com medo. Aí disse Paulo em Romanos 14, tudo que não é segundo a consciência é pecado. Aí tem um Carlos Irineu no chat ali, ó. Ele disse assim: se não existe verdade, há sentença. Tudo é relativo. É uma verdade. Não há, portanto, uma contradição aqui? E quem disse? Quem foi que disse que tudo é relativo? É uma verdade. Tá vendo? O senhor se julga inteligente, talvez, por estar me questionando no chat. Como se eu pudesse ver e responder. No fim, não é que o senhor reclamou tanto aqui, colou tantas vezes a mesma pergunta que eu acabei vendo e respondendo. Mas, onde estão os sábios evoluídos para entender, afinal, o que eu escrevi no título e na capa e na descrição? Será que vocês não são capazes de serem sábios para entender que aqui está um clamor, um chamamento para os jovens, 300 milhões de universitários no mundo que estão dizendo tudo é relativo? E a sentença é essa, mas está faltando uma oração na sentença. Qual é a oração que está faltando? Aí vejo ali a Magda dizendo, mas Jesus não é a verdade absoluta, tá vendo? Como é difícil, por isso que tem escola, por isso que tem professor. Aqui, ó, professor.
Porque vocês não conseguem interpretar texto. O que vocês acharam? Que eu vim aqui hoje dizer que não existe mais verdade, que Jesus não é mais verdade? Que é isso que vocês pensaram de mim? É tão frágil a fé de vocês e a confiança de vocês nesse professor e nessa filosofia? É tão frágil assim? A qualquer momento, qualquer título derruba todos vocês? Sucumbiram? Estão com medo? Ou tem alguém torcendo aqui para que nada mais seja verdade, que isso vai trair a paz? Professor Aka, por favor, traz um estudo estupendo que diga que nada mais é verdade. Eu me sentiria tão bem. Porque eu posso fazer o que eu quiser? Não tem mais verdade. O que é verdade? Escreve aí, óbvio, coerência, coesão. Você sabe o que é verdade? O que é uníssono, o que não há, onde não há divisão, sombra, dúvida. Aquilo que é claro para 72 tipos de pessoas. 72 tipos de pessoas. Você já imaginou alguma coisa, professor Elair, que para 72 tipos de pessoas é verdade? Isso é quase impossível. Nós somos todos divididos, nós nos odiamos, nós temos problemas. Nós sempre vamos dizer que não, não, não e não. Alguém não é possível, alguém entre nós não vai concordar, sempre não vai concordar. Não somos, nunca temos uma mesma visão, nunca. Me diga um vídeo meu que tem só like. Não existe. E se eu disser para vocês que existem assuntos que todos os 72 tipos de pessoas precisam dizer, é verdade. Vamos ver se vocês sabem qual é a primeira coisa que todos precisam dizer que é verdade. Fala aí. Diz aí. Qual é a primeira coisa que todos os 72 tipos de pessoas vão olhar e vão dizer assim, é verdade, não tem como não ser. Ponto. Alguns de vocês vão dizer amor, paz, outros vão dizer fé, outros vão dizer bem. Na verdade, não é nada disso. Sabe o que é verdade para 72 tipos de pessoas? Dualidade. Muito bem, José Ramos. Dualidade. O amor é uma verdade porque existe o ódio. O bem é uma verdade porque existe o mal. A morte é uma verdade para todos porque existe a vida. O erro é uma verdade para todos porque existe acerto. Entenderam? Ninguém pode contraditar, ninguém pode dizer no mundo que não existe dualidade. A dualidade é uma verdade suprema, absoluta, não é relativa. Sabe por quê? Porque a relatividade é a dualidade. Aí que está o ponto. Toda relatividade é um paralelo, é dualidade. E é por isso que toda verdade é relativa, porque toda verdade é dual. Porque tudo é dual. E mesmo quando nós estivermos ali, supraduais, acima do bem e do mal, a dualidade continua existindo abaixo de nós. Você entendeu? Eu disse, a única verdade absoluta é dualidade. Não, peraí, eu tenho que ir pro quadro, para ficar claro. Vamos lá. Dá um zoom aqui. A única verdade relativa, absoluta, perdão. Ó, verdade, escrever rapidinho aqui, ó. Verdade absoluta é a dualidade. É ou não é? A única. Porque se eu falar amor, amor está aqui. Se eu falar verdade, é morte, a morte está aqui. Se eu falar vida, a vida está aqui, tudo está aqui. Mas
Por quê? Porque dualidade é relatividade, como eu já ensinei na UniEx. Portanto, tudo é relativo? Sim, porque até o que é absoluto é relativo. E só tem um jeito de ser absoluto e não relativo. Quando nós vencermos o cosmos onde estamos. Então, existe verdade absoluta? Aqui nesse cosmos, não. Aqui nessa dimensão, não. Aqui nessa vida, não. Só quando o reino de cima vier. E para isso você precisa de emunar. Acreditar naquele que venceu a morte, Jesus Cristo, a verdade supradual, absoluta. Ele, o único que venceu e foi o primogênito dos mortos. O primeiro a sair daqui. E o primeiro a abrir caminho, a porta e dizer, agora venham. Então nós seremos supraduais, nós seremos absolutos. Hoje nós não somos absolutos. Somente lá, depois, no atemporal, que é o todo, que é o que realmente existe, é que nós nos livraremos da verdade relativa. Então, quando você encontrar 300 milhões de universitários dizendo tudo é relativo, é mesmo. Aqui é. Aqui tudo é. Até o absoluto aqui é relativo. Aqui. Tudo é relativo porque tudo é dividido, tudo é diabo. Diabo vem de divisão. Tudo é ego, tudo é falso. E é por isso que quase todos são falsos. Sabe quais são as únicas pessoas que não são falsas? Tudo é falso. Eu vou provar para vocês que tudo é falso. E sabe quais são as únicas pessoas que não são falsas? Aquelas que em vida já morreram. Esse é o batismo. A ideia do batismo não é água. A ideia do batismo é imersão da carne. É morrer. É ser enterrado em vida. Entende isso? Porque Jesus, Yahshua, o Criador, o Yah de aleluia, Shua, que veio salvar, ele, o Criador, que deixou a sua assinatura em tudo. A dualidade é a sua assinatura. A geometria sagrada é a sua assinatura. Ele é o absoluto, ele é indivisível. Mas se dividiu. Por isso tudo é relativo e mal. Quando vencermos o mal e a dualidade, nos tornaremos oni. E oni é absoluto. Por isso que o nome de Deus é Adonai, o Todo-Poderoso, que é o que significa absoluto. Ele é o todo. O diabo é quando não é todo, é quando foi dividido. Quem é Deus? O todo, o holístico. Quem é o diabo? Tudo que deixou de ser um. Nossos graus indispensáveis sobre verdade relativa e verdade absoluta, nós falamos muito isso. Sim, os jovens estão certos. Nos últimos 15 anos, as universidades ensinaram a doutrinação da tesoura, Marx e Marx. Escreva aí. Marx e Marx. Poder azul, poder vermelho. Você lembra a origem das tesouras? Você colou esse grau? E agora tudo é relativo? Sim, até as faculdades são. Pois tudo é Marx e Marx. Pois tudo nas faculdades é Freud ou Allan Kardec. É Freud ou Reich, Wilhelm Reich. Pois tudo é Platão ou Aristóteles. Pois tudo é Newton ou Einstein. Pois tudo é Nietzsche ou Kant. Me lembro da minha faculdade. Gestão imobiliária, teologia, pedagogia. O professor apresentava o quê? Hoje nós vamos estudar o pensamento.
Kantiniano e de Nietzsche. Sempre um paralelo, sempre relativo, sempre dual. Qualquer aula de psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, qualquer ciência, pensamento dicotômico. Tesoura. Então agora me responde, quem é que fez as grades curriculares? Pois tudo é dual, relatividade é dualidade. E é isso que falta a 300 milhões de jovens universitários no mundo. Eu fui buscar esses dados, são 300 milhões de jovens estudando em alguma faculdade hoje, no mundo. Eu citei algumas tesouras filosóficas. Tudo é relativo, inclusive a grade curricular universitária feita pelos próprios sionistas, onde todos os citados, esses todos que eu falei, foram membros do pensamento hermético. Todos esses que a gente conhece, citados em faculdade, da esquerda ou da direita, são todos membros do pensamento hermético, imortalizados pelas academias científicas deles, dos senhores do mundo. Portanto, a própria prédica da verdade relativa é relativa. Veja o que o corajoso médico que fez o aborto da menina de 10 anos falou. Quero agradecer àqueles que marcaram esse doutor, e você não fez, se você não fez isso ainda, marque o doutor Olímpio, para que ele conheça a filosofia X, e marque também a cantora Priscila Alcântara. Vocês viram? Nós publicamos no nosso Instagram, impressionante, a frase X dela, o desabafo e a abertura do seu terceiro olho. A Priscila Alcântara é X, só precisa conhecer, apresentem a ela. Alguns veem vocês, quando vocês marcam, tenho certeza, as pessoas veem, mas estão envolvidas com contratos, envolvidas com aceitação social, família, tantas coisas, e não têm coragem de se aproximar. Eu já mostrei para vocês aqui atores importantes da Globo que curtiram o nosso trabalho, mas eles não têm coragem de curtir, de compartilhar, de tornar público ainda. Veja, o que eu quero pedir a vocês, presta atenção nesse discurso desse médico, se é ou não é verdade que todo mundo é falso e que toda justiça é injusta. Não existe justiça, porque tudo é relativo, porque tudo é dual. Eu vou provar para vocês hoje que não há um justo sequer, como diz a Escritura, e replicado por Paulo em Romanos 3. E Veja. as pessoas que trabalham comigo são católicas, tem espíritas, tem ateu. E lá na maternidade, a gente acolhe toda mulher por abortamento previsto em lei. Existe objeção de consciência, é respeitado. Tem colegas nossos que não fazem. Eu tenho um grande amigo meu que é espírita, ele não faz o aborto. Mas como médico, ele tem um dever ético e médico de seguir as normas, os postulados de obstetrícia, que são baseados em evidência. Ele acolhe a mulher, dá informações e respeita o direito dela. E ele não faz, mas esses médicos internam e encaminham para os colegas que realizam o aborto previsto em lei. Isso é o que é bioético aceito. Nós não podemos confundir a nossa fé com a atividade médica. Do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, que eu acho que há mais católico e outras religiões, se um católico for atendido por um médico, testemunho de Jeová, olha o que poderia acontecer. Será que seria ético? Você, num caso de um acidente automobilístico, precisando de sangue, e o médico, que é testemunho de Jeová, não te fazer transfusão de sangue e você morrer, porque ele é testemunho de Jeová. Então, o médico tem de respeitar o direito do outro, da autonomia do outro. Nós não podemos colocar as nossas crenças sobre a medicina baseada em evidência. Então, voltando, o mundo todo, discordo completamente, foi dito, o que demonstra é que
Os dados mostram, na década de 70, 60, na Alemanha foi em 1930 que o aborto deixou de ser crime, que ficou até 12 semanas, não é? Na Inglaterra foi na década de 20, nos Estados Unidos 70, na França 72, Espanha recentemente, e todos os dados mostram que quando o aborto é tratado com problema de saúde pública, ele aparece. E aí começa o Estado a investir para que não aconteça. As mulheres vão à maternidade e elas saem com método contraceptivo seguro. Porque elas não desejam gravidez. Quando o aborto é clandestino, ela resolve na própria favela, com as curiosas. E ela não vai ter acesso a um método contraceptivo seguro. E ela continua na vulnerabilidade. E os dados mostram que em 5 anos ela volta novamente a ter uma gravidez desejada e repetir o aborto. Então eu quero colocar aqui que todos nós queremos diminuir o aborto. A diferença é como enfrentar. Não é? É como enfrentar o problema. Não será que o mundo todo, será que há um conluio de todos os cientistas do mundo que trabalham, da Organização Mundial de Saúde, que congrega 189 países de diferentes religiões, de pesquisadores no mundo todo? Será que todos os países desenvolvidos... Eu odeio interromper coisas, sei o quanto isso é chato. Mas eu preciso, antes que eu esqueça. Quero parabenizar um terapeuta, Rony, ele está aí no chat. Escreveu algo fantástico. Eu coloquei no Instagram da Filosofia X hoje, porque eu conversei com a Mariam, acho que é esse o nome dela, me ajuda aí, uma libanesa que está nos assistindo, muçulmana sunita. Ela está muito feliz, ela disse, nunca vi alguém na internet falar bem de muçulmano. Somos satanizados, somos demonizados, desprezados. Eu conversei com ela em áudio, ela recebeu com tanto carinho. E eu disse a ela, vou te mandar uma Bíblia de presente para o Líbano, desde que você espalhe para o Líbano a Filosofia X e diga que existe uma Bíblia contra o sionismo. E aí, ela me disse que a filha dela se converteu a uma igreja e os evangélicos fizeram com que a filha odiasse a própria mãe. E ela veio para o Brasil, me parece, saiu do Líbano, abandonou a sua mãe. E nunca mais ela viu sua filha, porque a igreja conseguiu convencer a filha a satanizar os muçulmanos sunitas. Aí o Rony, que é terapeuta e nos assiste, disse assim, isto sim é um aborto. Hipócritas. Isso sim dói. Uma relação madura de mãe, de filha criada, formada, abortada da mãe. Que abandona a mãe. Que se afasta da mãe para sempre por causa de uma igreja. Então percebam as falas desse médico. O que é consciência X? É impressionante. A coragem dele. E sabe o que ele disse? Eu vi agora num jornal. Ele falou assim, ó, aí em Pernambuco. Alô, Escola de Recife. Quer dizer que abortar feto de amante de deputado evangélico cristão, aí não é crime. Por quê? Porque ele já abortou com seus companheiros fetos, frutos de sexo promíscuo, de adultério, de traição, de amantes, daqueles dito Bíblias conservadores de Deus, aleluia. Tá vendo o tamanho da hipocrisia? Vocês viram a resposta que eu dei ontem para a advocacia cidadã, que depois veio se desculpar comigo, mas pelo amor de Deus, comparar, e aí eu descobri que não foi a pessoa da advocacia cidadã, advogado ou advogado. Não foi. Porque me chamaram no Twitter com a mesma frase, ou seja, tem alguém aí, não sei se é um cardeal, um bispo, um arcebispo, um pastor, tem alguém espalhando essa frase de Maria. Tem alguém espalhando essa frase e está todo mundo usando ela. De que nós teríamos abortado Jesus, como se Maria tivesse visto o homem de luz, o ser de luz, e rejeitado, sofrido com a notícia de que está grávida, pelo disco voador mandalara quântico do Criador.
Pelo amor de Deus, o que tem a ver? Como é que essas pessoas vão pensar? Quer dizer, quem está certo somos nós de tratar a saúde, a questão dessa maneira. Realmente, o Chile tem um bom exemplo. Não, o Chile é proibido o aborto, mas ele tem um sistema de anticoncepção muito efetivo, concordo. Então, vou colocar por parte como é que os médicos brasileiros, ginecologistas, encaram o problema. Todos nós somos contra o aborto. Todos nós, todos os médicos são. Todos nós somos. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. E o médico que trabalha no CISAM também. Então, como é que encara o problema? Tem de haver educação sexual. Eu discordo, assim, da família, da escola, mas tem de tocar no assunto. Tem de trabalhar os adolescentes para que ele não tenha uma gravidez indesejada. Não tem como. Isso está demonstrado em vários estudos. Educação, acesso aos métodos contraceptivos. Foi falado, quando o médico atende um adolescente e tem vida sexual, é dever ético do médico, se ele considerar, não é, que ela tem discernimento, de guardar o sigilo médico. Da mesma coisa, se eu for um padre e contar um pecado, ele vai guardar o segredo, mesmo que seja um adolescente. Ele não vai quebrar esse segredo. Se ele quebra esse sigilo do paciente, ele pode causar um mal, porque a paciente não retorna mais para o médico. Não vai confiar de contar alguma coisa para o médico. Isso está garantido em lei e no Código de Ética Médica, que a gente deve agir dessa maneira, de preservar o sigilo das nossas pacientes que têm vida sexual. Claro, se você achar que ela não tem discernimento ou existe uma violência, certo? Como muitas vezes acontece, que é estupro ou violência doméstica até, é dever do médico acionar o conselho tutelar. Mas o médico tem de ver isso aí, né? Eu fico muito triste quando atendo na maternidade, que hoje está atendendo. Hoje tem um caso, uma menina de 12 anos, está lá para parir, 12 anos. Semana passada, de 14, um terceiro filho, terceira cesárea. Eu vejo o pré-natal realizado e em nenhum momento o colega, a enfermeira, procurou saber o que está acontecendo na casa dessa família com a menina de 13 anos. Quem é o pai? O marido, o namorado da mãe? E fecha os olhos, não diz nada, não informa que é um caso de estupro, que é um caso de polícia, nesse caso sim, de entrar o conselho tutelar, e você vê a menina até 9 meses que tomou Baygon, 2 vezes foi internada, e você não faz nada. Como aconteceu recentemente, há 4 anos, com Dona Severina na cidade de Caruaru, que foi violentada durante 14 anos do pai. Engravidou 6 vezes, teve 3 abortamentos espontâneos e teve 3 filhos. E toda a sociedade de Caruaru, os médicos, a igreja e até a polícia sabia. E ninguém fez nada. E quando ela já estava trabalhando, o pai dela tentou violentar a filha dela mais velha, de 11 anos. E ela matou o pai e se entregou na polícia. E o Estado de Pernambuco foi julgado. E o Estado de Pernambuco foi considerado culpado. E paga a indenização a ela. Então, eu acho que a gente tem muita confluência de interesses. Falta encarar como fazer isso. Eu espero que um dia o Brasil siga os exemplos que são adotados pelos países desenvolvidos, pelos direitos humanos. Não é? Eu quero que diminua o número de aborto. Eu acho que, para quem trabalha no trabalho com 30 anos de contato com essas pessoas. Eu estudei em colégio religioso, estudei no colégio marista. Se eu tivesse há 30 anos atrás, eu estava torcendo por vocês dois. Mas quando você tem contato com o sofrimento, vocês passarem, encontrar aquela menina, aquela mulher, mesmo que não seja, você vê a gratidão, o acolhimento de uma pessoa humilde, que ela desesperada, e você dá esse acolhimento, eu acho que a gente está salvando vidas. Porque essas mulheres morrem. E essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui. Porque, devido ao respeito, Paulo Baim, se fossem as nossas filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Há sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra 2, 3 mil reais. No dia que o SUS começar a fazer,
eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com Aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por R$3.000, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Então, eu fico triste de morar num país que ainda se discuta. E eu digo, como foi dado aí, eu vi ali, todas as frases que foram dadas ali são de pessoas muito respeitadas, mas todas religiosas. Agora eu vou dizer uma opinião de médico, presidente da FIGO, que as mulheres, elas continuam morrendo. Não é porque a gente não saiba como salvá-las na questão do direito reprodutivo. É porque nós, sociedade, ainda não achamos importante salvar a vida dessas mulheres. Obrigado. Esse foi o Dr. Olímpio Barbosa Moraes Filho, vice-presidente da Comissão de Abortamento, Vocês viram aí? Parto e Tem ou não tem que Puerpério marcar da Federação Brasileira a cantora de Priscila Ginecologia. Alcântara, esse médico olímpio, doutor Olímpio. É fantástico, é incrível. Que maravilha. Temos pessoas assim ainda no mundo. Ninguém quer matar crianças inocentes. Como é que eu vou encerrar isso? Provando para vocês que tudo é Vice-presidente da relativo, Comissão dual. de Abortamento, Parto e Puerpério da Federação Provando para Brasileira vocês que tudo é de falso. Ginecologia. Revelare. Escreva aí, Serex é sair desta tesoura. Você está fora da tesoura? Esse é o batismo. Quero que vocês marquem também o colunista Diogo Schelp. Olha o que ele escreveu. Precisamos de imunidade de rebanho contra a estupidez religiosa. É impressionante. Veja, jornalista de esquerda e de direita. Qual homem? Eu quero que vocês gritem, escrevam no caderno grande, escreva aí no chat, grande, para ficar registrado. Qual jornalista é realmente imparcial, isento, justo, equilibrado, dual, equilátero, íntegro? Tem, deve ter, acabei de dizer no título, pouco. Por quê? Eu preciso citar? Vocês devem lembrar de um jornalista, não vou falar o nome, que estava numa revista escrevendo coisas de direita. Aí foi contratado por uma TV, começou a escrever artigos de esquerda. Aí deu errado também, ofereceram um salário tão grande para ele. Voltou agora para outra TV, com rádio, e voltou a escrever assuntos de centro-direita. Eles se vendem de acordo com quem contrata. Uma outra jornalista, que não vou falar nome, era de direita. Foi para uma TV de esquerda, que ganha R$100.000 por mês. Com R$100.000, muitos de vocês, falsos como são, se venderiam imediatamente. É ou não é? Diz para mim, quem é que está me assistindo do outro lado aí é Consciência X, que se alguém chegasse para você e dissesse 100 mil mensais para você começar a pregar contra a esquerda, contra a direita, mude de lado, mude de opinião, do outro lado da tesoura, e você não cederia, não mudaria por nenhum valor, nenhuma proposta de ser, ter e poder. Diz para mim. Sabe o que é uma consciência X? Fora da tesoura. Diretor de hospital. Se o diretor de hospital é de direita, tudo que acontecer lá na UTI, que morrer, é Covid. Se ele é de esquerda, tudo que acontecer, que até é Covid, ele esconde e não é mais de esquerda. Juízes de direita e de esquerda, eu quero ver um juiz ser isento. Eu quero ver uma juíza que teve 3 casamentos, dos 3 deram errado.
com maridos violentos, traidores, e agora ela com uma visão progressista, feminista, ou talvez não, apenas de trauma, o que é que ela faz agora? Vai julgar uma sentença que envolve um caso semelhante, parecido. Quem é que vai ter imparcialidade nessa hora? E se eu disser para vocês, se os atletas e os técnicos que beijam a camisa do clube, mas que amanhã, com outra proposta, mudam de cor, mudam de logotipo, mudam de grito, de hino, religiosos de direita e esquerda, síndicos, até síndicos, professores, todos, me diz quem é imparcial e quem é íntegro na deliberação, no deferimento das coisas, na sua profissão. Agora eu vou fazer um crivo com vocês. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. Mas e se estivéssemos julgando ou tratando, atendendo um pastor, um religioso? Até quem sabe um mercenário. Prejudicaríamos ele? Aproveitaríamos o momento que estamos atendendo um mercenário da fé para prejudicá-lo? Quer saber para quem que eu estou prestando serviço mesmo? É para aquele mercenário? Você está vendo? Não é porque eu sei, não é porque eu penso assim, que eu tenho o direito de aproveitar o poder que tenho na sociedade para antecipar um julgamento. Vocês seriam justos? Olhe para todos os jornalistas. Eles estão aqui, nessa TV, nesse rádio, nesse jornal. Amanhã eles estão no outro, escrevendo colunas de direita e de esquerda. Eles se vendem. Não há nada justo. Advogados, não há nada justo. Porque há um histórico por trás do ser humano. Quem é que vai resolver isso? Um pouco. A IA, a inteligência artificial. Imagina advogados e juízes com inteligência artificial, robôs, deferindo friamente, sem nenhuma postura, nenhum partidarismo, nenhum posicionamento político. Mas hoje, meus queridos, não tem justiça. Serex é sair desta tesoura. E eu pergunto de novo, no show de Truman, você está fora da tesoura? E mesmo fora da tesoura, você aproveitaria o seu status social, o seu ser, ter e poder para prejudicar alguém de dentro da tesoura? Para vingar os seus traumas? Você já imaginou o que é uma pessoa que foi abusada sexualmente como essa menina? Amanhã, não transformar essa causa no legado da vida dela, se formando juíza, para quê? Para passar o resto da vida condenando o homem. Vocês podem se assustar com o que eu estou falando, porque é a primeira vez que eu falo alguma coisa do outro lado. Mas isso já aconteceu tantas vezes. De gente que sofre alguma coisa e aí dedica o resto da sua vida a vingar aquilo. E está errado também. Que complicado, né? Por isso que ser cristão original é muito difícil. É para poucos. E é por isso que em Romanos 3, Paulo abre citando a Escritura velho testamentária e dizendo: não há um justo sequer. Mas tem um contexto. Abriu aspas, não há um justo
sequer. E o que vem depois? Porque ninguém entende Deus. Vírgula. Ninguém busca Deus. Você viu por que não há um justo sequer naqueles tempos, naqueles dias? Porque ninguém entendia a mente de Deus. Não há empatia. Nós não conseguimos. Tem que ser evoluído, tem que ser ex. Por isso que eu digo, ex é aquela pessoa que conhece o que só os senhores do mundo conhecem, mais do que eles. E sabemos tanto, mas tanto, nós sabemos mais do que aqueles todos que já passaram por aqui, que foram tidos como sábios, e sabemos antecipadamente o que saberíamos só quando morrermos. Quer dizer, tudo que éramos para saber depois da morte, nós estamos sabendo em vida. E isso é consciência ex. Então, quando diz, é claro que a Bíblia é cheia de hipérboles, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda Deus. Eu pergunto a vocês, quem é que entende a tesoura e a dualidade cósmica? Quem é que entende a relatividade, a verdade absoluta? Isso tudo que eu expliquei. Quem é que entende? Põe lá no quadro. Quem é que entende isso daqui? Quem? Eu achei incrível isso, porque todos vocês têm como clichê, não há um justo sequer. Mas ninguém lê o que vem depois da vírgula. Ninguém entende Deus. Ninguém entende Deus. Não faz empatia para suportar 72 tipos de emanações dele. Ele criou essa pluralidade, essa diversidade. Quem aí já é plural, septológico? Quem aí já tem as 72 emanações para poder se colocar no lugar de Deus? Quer dizer, para se colocar no lugar do seu próximo já é difícil, que você tem que renunciar o seu ego e encarnar no seu próximo. Agora, para se colocar no lugar de Deus e entender Deus, você tem que encarnar em 72 tipos de deuses. 72 tipos de sefirá, 72 tipos de pessoas. Quer dizer, o dia que você conseguir fazer a empatia de 72 tipos de pessoas, aí você entendeu Deus. Viu como é difícil? Gente, a Rosângela e o Alexandre acabaram de chegar aqui e nós temos que, como eu falei para vocês, esse compromisso amanhã, com muito amor, de nos despedirmos do corpo que exauriu, a matéria que se foi, que expirou, que não tem mais cronologia. O tempo acabou. Mas o Espírito está onipresente. Nos ouve, nos vê e já entendeu todas as coisas. Já vive o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então amanhã nós temos esse compromisso e eu vou atender aqui essa visita que eu tanto amo, que chegou, a Rosângela e o Alexandre da Escola de Jesus de Itatiaia, Rio de Janeiro. E as testificações que eu ia colocar, as contribuições técnico-científicas eu deixo para amanhã, tá bom? Meu carinho imenso a vocês, encerrando aqui, eu espero que vocês tenham crescido, porque muita coisa nós falamos aqui. Não esqueçam de marcar lá o Dr. Olímpio, a cantora Priscila Alcântara e o Diogo Schelp. Acho que é isso. Boa noite.